provoca mudança de mentalidade em mim, muda a minha visão sobre o teu reino. Amém. Pode sentar os que estiverem de pé. Eu vou pedir para você manter a sua Bíblia aberta no texto que nós lemos, e nós vamos folhear um pouco a Bíblia e compreender um pouco sobre reino de Deus. Hoje eu estudei pelo menos 4 mensagens para pregar aqui. E voltando de Brasília hoje, durante o voo eu estudei 2. Quando eu cheguei em casa, elaborei uma, mas até às 5 da tarde eu ainda estava sem saber o que compartilhar com vocês. Eu estive na sexta-feira à noite, no sábado ao longo do dia, ministrando na escola bíblica de líderes em Curitiba, escola bíblica lá no estado do Paraná. No sábado à noite, até ontem à noite em Brasília, onde ocorrem neste período os maiores congressos de jovens do Brasil. E voltando para casa hoje, mais ou menos o mapa, mas buscando uma palavra para trazer ao seu coração. E como eu falei no início do ano que iríamos colocar um tema para este ano, para nós trabalharmos aqui na igreja, e o tema seria 2016, o ano do reino de Deus. E aqui acolá estou pontuando coisas do reino para que nós compreendamos o que significa fazer parte do reino de Deus. Nós somos nação eleita por Deus. Pedro diz na primeira epístola, capítulo 2, versículo 9, assim: vós sois a nação santa, o sacerdócio real, povo adquirido, para anunciar as maravilhas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Dá uma provocada no seu vizinho e diz para ele: você é nação santa. Você é nação santa. Esse texto que nós lemos é muito conhecido de todos nós. A maior parte de nós aprende esta oração ainda na infância. Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, ou dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas ou as nossas ofensas, assim como nós perdoamos os nossos devedores ou a quem nos tem ofendido. Não nos deixes cair em tentação, ou não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, ou livrai-nos do mal, porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. A questão não é se nós aprendemos esta oração. A questão é se nós entendemos a profundidade desta oração. Eu já dei uma observada nesta oração do Senhor Jesus e julgo que nós poderíamos ficar pelo menos 6 meses, toda terça-feira, falando só sobre a oração do Pai Nosso. Tamanha sua profundidade, sua largueza, sua grandeza e sua beleza. Ela não é apenas poética, ela é doutrinária e espiritual, porque ela declara que nós somos povo pertencente a um reino. E quando você pertence a um reino, você está subordinado às leis daquele reino, sim ou não? Quando eu saio do Brasil para outra nação, ao pousar em território estrangeiro, eu já estou debaixo das leis daquele país. Não importa a minha nacionalidade,
qualquer delito cometido em outro país me fará réu sob as leis daquele país. Quando você é parte do reino de Deus, as leis que te regem são as leis do reino de Deus. Você não vive mais por conta própria, mas obedece às leis do reino de Deus. Eu disse outro dia aqui que a Bíblia Sagrada não é um livro novelesco, não é um livro romântico. A Bíblia Sagrada é uma legislação, a legislação do reino de Deus. Quem faz parte do seu reino deve viver de acordo com os capítulos, artigos, incisos, princípios que estão cravados na palavra de Deus. Não importa se na outra nação isto não é lei. Se no Brasil dirigir do lado direito é lei e na Inglaterra é do lado esquerdo, ao chegar na Inglaterra você submete ao lado esquerdo, porque é lei vigente no país. Ou seja, quem está no mundo vive sob as leis do mundo, mas quem está debaixo do reino de Deus vive sob as leis do reino de Deus. Não importa se na nação vizinha isso aqui está liberado, você faz parte de uma nação santa, e as leis que te regem são as leis do reino de Deus. Você está conseguindo me compreender, sim ou não? Significa dizer que as leis do mundo não servem para mim e para você. As leis que servem para nós são as leis do reino de Deus. Diz aí para o seu vizinho: as leis do mundo não servem para você. Mundo, por favor, para explicar aos nossos companheiros visitantes, mundo aqui não é planeta, mundo aqui é sistema, modus vivendi, sistema mundano, do qual a Bíblia diz que jaz no maligno. Agora vamos para a oração que Jesus fez. Os discípulos chegam e encontram Jesus orando. Lucas capítulo de número 11 vai nos revelar isto, quando eles encontram Jesus orando. E parece que a intimidade que Jesus demonstra na oração desperta o desejo dos discípulos de terem aquela mesma relação com Deus. E então eles dizem a Jesus assim: Senhor, ensina-nos a orar. Nas entrelinhas, a expressão ensina-nos a orar sugere: ensina-nos a orar assim como tu oras. Ensina-nos a orar como o Senhor ora, porque os discípulos sabiam orar. Eles eram judeus, queridos, praticantes da religião judaica, com todas as suas normas e dogmas. Então eles estão dizendo a Jesus: ensina-nos a orar assim como tu oras. E aí Jesus ensina para eles a oração que todos nós conhecemos como a oração do Pai Nosso. E é interessante que Jesus começa a oração falando de 3 propriedades de Deus e termina a oração falando de 3 propriedades de Deus. Veja só, Jesus começa a oração falando de 3 propriedades de Deus e termina a oração falando de 3 propriedades de Deus. Quais são as 3 primeiras propriedades de Deus que Jesus menciona nessa oração? Paternidade. Ele olha para o Pai e se dirige ao Pai como Pai Nosso. Diga comigo: Pai Nosso. Repete. Preste atenção. A religião tentou incrustar na nossa mente que Deus é meu pai e teu tio. A religiosidade leva algumas pessoas a acharem que Deus só é pai daquela pessoa e tio dos outros, padrasto dos outros. Então, pai meu,
tio teu. Mas na verdade Jesus está declarando que a paternidade de Deus é para todos aqueles que se submetem a esse seu reino. Diga comigo: Deus é o meu Pai. Então a primeira propriedade de Deus que Jesus apresenta aqui é paternidade. E a Bíblia diz, Paulo escrevendo aos Romanos no capítulo 8, versículo 18, salvo engano, que o mesmo Espírito testifica, versículo 17, testifica com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. A segunda propriedade de Deus que Jesus menciona aqui nesta oração é a santidade. Santificado seja o teu nome. Jesus menciona que o nome de Deus não é apenas santo, mas é para ser venerado em santidade. Na visão de Isaías, capítulo de número 6, a Bíblia diz: Isaías vê serafins. Os serafins com 6 asas, 2 voam, 2 cobrem os rostos, 2 cobrem os pés, e eles dizem: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Dá uma provocadinha de leve assim no irmão do lado e diz para ele: Deus é santo e o nome de Deus é santo. Vou lhe explicar o quanto o judeu tinha isso, daqui a pouco eu lhe falo, em elevada veneração, em elevada honra, em elevada consideração. Mas Jesus está dizendo que Deus é Pai e que Deus é santo. E a terceira propriedade de Deus que Jesus menciona aqui é o reino. Venha o teu reino. O domínio é do Senhor, o governo é do Senhor, o comando é do Senhor. A Bíblia diz que pela sua palavra as coisas foram criadas. A Bíblia diz que a terra está sustentada pelo poder da sua palavra, ou pela palavra do seu poder. A Bíblia diz que ele diz: a relva brota e ela brota, ele diz murcha e ela murcha, ele diz ao rio vem e o rio nasce, ele diz para e o rio congela, porque ele é o rei do universo, ele comanda todas as forças da terra. Então a primeira propriedade que Jesus menciona é a paternidade, a segunda é a santidade, e a terceira, o reino. E Jesus encerra esta oração falando de 3 propriedades de Deus. E é interessante que a última que ele menciona na primeira parte da oração, ele menciona em primeiro lugar na última parte da oração o reino. Jesus reafirma o reino de Deus quando diz assim: porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre, amém. Então Jesus reafirma o reino de Deus. Mas vem cá, eu quero falar hoje sobre venha o teu reino. O que significa este pedido nesta oração que eu cresci fazendo diariamente? Na hora de dormir, meus pais oravam conosco juntos, e era religiosamente obrigatório terminar a oração orando o Pai Nosso. Quando acordava e a gente levanta meio que as carreiras, horário da escola e tal, a pergunta era: já orou o Pai Nosso? Ou seja, eu cresci orando o Pai Nosso no mínimo 2 vezes por dia. Então, o que significa a expressão venha o teu reino? Em que pesa isto na nossa vida diária? Eu quero começar lembrando a você que toda a Bíblia Sagrada menciona o reino universal de Deus. Moisés, no Êxodo capítulo 15, versículo 18, quando canta a travessia do Mar Vermelho, exalta o reinado do Senhor, glorifica a Deus pelo seu reino e pela sua grandeza.
Daniel, numa das suas visões, capítulo 7, versículo 3, diz assim: eu vi um sentado sobre o trono e foi-lhe dado domínio e governo sobre a terra. No Salmo de número 24, um dos mais lindos da Bíblia, para quem não sabe, o Salmo 23 é o Salmo do pastor, e o Salmo 24 é o Salmo do rei, é o Salmo do trono. O Salmo 22 é o Salmo do cordeiro. O 23 é o Salmo do pastor, e o 24 é o Salmo do rei. E o salmista tem uma visão, e ele vê Jesus chegando à glória. E quando Jesus vai chegando à glória e pisa nos portais da eternidade, depois da sua morte e da sua ressurreição, Davi vislumbra quando um coral de anjos começa a cantar e diz assim: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, para que entre o Rei da Glória. Aí alguém pergunta: quem é este Rei da Glória? E as vozes do coral angelical respondem: o Senhor, poderoso na batalha, forte na batalha, Ele é o Rei da Glória. Aleluia. Na visão do salmista, a cena se repete, porque o salmista vê de novo ele pisando os portais da eternidade. Eu já disse isso aqui. Os versículos 7 e 8 se cumpriram quando Jesus ressuscitou. Os versículos 9 e 10 vão se cumprir comigo e com você lá. Quando a igreja for arrebatada e sair do tribunal de Cristo, já galardoada, coroada, coberta de lauréis, e pisarmos a entrada da nova Jerusalém, os anjos cantam e dizem: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Aí o coral de anjos pergunta: quem é este Rei da Glória? E as primeiras vozes respondem: o Senhor dos exércitos. Ele é o Rei da Glória. Você pode dar glória a Ele, você pode aplaudir a Ele, você pode chorar pela sua presença. Ele é o Rei. Ele é o Rei. Aleluia. Agora, uma das coisas que eu estava refletindo esta semana, e preste atenção nisso, os fariseus cercaram a Jesus um dia em Lucas 17, versículo 20, e perguntaram a Jesus assim: como será a manifestação do teu reino? Aí Jesus diz assim: o reino de Deus não vem com aparência exterior, ou seja, não é um reino material, humano, político. E Jesus diz assim: nem dirão do reino de Deus, ei-lo aqui ou ei-lo ali, porque, olha que coisa linda, porque o reino de Deus está em vós. Não, você não me entendeu. Eu vou repetir o que Jesus disse. Ele está dizendo: o reino de Deus não é político, não é humano, não é territorial, não vem com aparência exterior, porque o reino de Deus está em vocês. Vou traduzir. Jesus está dizendo que você é território do reinado de Deus. Jesus está dizendo que o lugar onde Ele reina é dentro de mim e dentro de você. Jesus está dizendo que você pode dizer: eu sou o reino de Deus. Eu sou o reino de Deus. Bate assim no peito e diz: eu sou o reino de Deus. Então, uma
coisa que nós precisamos observar, pastores, é que a igreja não entra no reino de Deus depois do arrebatamento. Você já está inserido no reino espiritual de Deus desde o momento que você aceitou as leis do seu reino no seu coração. Eu vou repetir: você não vai entrar no reino de Deus quando Jesus voltar para arrebatar a igreja. Desde o dia que você aceitou a Jesus como Salvador da sua alma, você já foi inserido no reino espiritual de Deus. Eu não sei se você está entendendo isso, e eu rogo a Deus que você esteja, porque compreender isto essa semana, e acredite, compreendi essa semana. Compreender isso essa semana está mudando algumas coisas na minha cabeça. Porque você é reino de Deus. Mas vamos lá. O que significa a expressão venha o teu reino? Vamos anotar? Vamos riscar a Bíblia? Vamos nos confrontar? Em primeiro lugar, a expressão venha o teu reino faz menção de lugar da sua presença. Venha a tua presença. Vou lhe explicar isso. Os judeus tinham uma veneração tão grande pelo nome de Deus que eles evitavam proferir o nome de Jeová. Todas as vezes no texto sagrado, segura isso, que o escriba precisava escrever o nome de Jeová, ele levantava da cadeira, ia no lugar reservado, lavava as mãos, colocava uma túnica especial, pegava uma tinta e uma pena especial, ia na sua mesa, escrevia o nome de Deus, depois voltava e colocava a tinta na prateleira específica e o pincel no lugar específico, retirava a túnica, lavava de novo as mãos e voltava para continuar o texto. Presta atenção: todas as vezes no Antigo Testamento que você lê o nome Senhor ou Jeová, o ritual do escriba era esse que eu acabei de descrever. Tamanha a reverência pelo nome de Deus, de modo que um judeu nos dias de Jesus só se referia a Deus na terceira pessoa da conjugação verbal. Era uma referência indireta, uma menção indireta, para não correr o risco de blasfemar da santidade desse nome. Agora Jesus, que vai orar e dizer venha o teu reino, começa assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. O judeu se referia a Deus, o Pai, na terceira pessoa da conjugação verbal, mas aqui Jesus traz Deus para a segunda pessoa da conjugação verbal. Em outras palavras, Jesus estava trazendo Deus para mais perto. A religião distanciou Deus, Jesus vem e traz Deus para perto. Ou seja, venha o teu reino venha a tua presença. Aproxima-te de mim, porque eu não quero mais ficar distante do Senhor, eu quero a tua presença. Você não entendeu? Venha o teu reino venha a tua presença. Agora presta atenção. Quando Deus criou o homem perfeito, a Bíblia diz que o Senhor à tardinha se comunicava com Adão e Eva, o primeiro casal. Desde que Adão pecou, o homem foge da presença de Deus.
Gênesis capítulo 3, versículo 9, quando Adão come do fruto que o Senhor havia dito que ele não deveria comer, e a Bíblia diz que ele ouve a voz de Deus no cair da tarde em meio ao jardim. A Bíblia vem revelar que a primeira atitude, Gênesis 3:8, de Adão e Eva foi fugir da presença de Deus. Agora olha para mim, quem foge da presença de Deus está revelando o seu pecado. Vamos mais. Por que que Israel não conseguiu compreender a grandeza da aliança? Porque quando Deus tira Israel do Egito, aí a gente chega lá no Êxodo, capítulo de número 16, capítulo 19, versículo 16 a 20, e o Senhor diz a Moisés assim, número 19, Êxodo 19, 16 a 20, o Senhor diz a Moisés assim: manda, presta atenção nisso, manda que o povo se santifique, porque daqui a 3 dias eu vou descer no meio do arraial. Olha só, manda que o povo se santifique por 3 dias, porque no 3º dia eu vou descer no meio do povo. E aí o texto vem revelar que Deus dá uma demonstração da sua presença quando ele desce sobre o monte Sinai, e o monte fumega, e o monte estremece, e há trovões e relâmpagos. Está escrito em Êxodo 19, 16 a 20. E a fumaça ali, a neblina, cobre o monte por causa da presença de Deus, e todo o monte sacode por causa da grandeza da presença de Deus. Aí no capítulo de número 20, versículo 18 a 21, Êxodo 20, 18 a 21, o povo diz a Moisés assim: ó, nós estamos com medo da presença de Deus. Faz assim, vai tu e ouve Deus falando contigo, e o que ele te disser nós ouviremos, mas não fale Deus conosco. Moisés ainda diz assim para o povo: não temais, porque o Senhor fez isto para vos testar, ele fez isto para vos provar, para que o seu temor esteja diante de vós, a fim de que não pequeis. E o povo diz a Moisés: vai tu à presença de Deus, e nós ouviremos o que você trouxer. Olha para cá, o povo, para não parar de pecar, preferiu não ter a presença de Deus. Você entendeu ou não? Moisés, esse negócio de se santificar 3 dias, a gente não está disposto. Faz assim, santifica tu sobe à presença de Deus, e o que Deus te disser traz para nós, que a gente obedece, mas nós não queremos a presença de Deus. Isso aqui é agressivo. Diga comigo: o povo rejeitou a presença de Deus. Por quê? Porque a presença de Deus exigia santidade. E aí o que acontece com a gente hoje? Lá vai, segura lá, vou provar na Bíblia, é que nós preferimos o poder de Deus do que a presença de Deus. E eu nunca tinha visto isso na Bíblia. Porque nós queremos o poder e não a presença? Porque o poder não exige purificação absoluta, mas a presença exige. Nós queremos o poder porque o poder faz a gente se sentir grande.
Nós queremos o poder porque o poder faz a gente se sentir maior do que o outro. Então eu quero falar em línguas, eu quero profetizar, eu quero ter visão, eu quero ter variedades de línguas, eu quero ter o dom da palavra da sabedoria. Isso é poder, tá? Isso é só poder. Eu quero ter o dom de curar, isso é poder. Mas presta atenção, poder não é garantia de presença. E eu vou te explicar. Êxodo capítulo 33, versículo 1, o Senhor diz assim: Moisés, esse povo é muito rebelde, então a minha presença não irá contigo. Eu vou mandar o meu anjo. E na versão hebraica está escrito assim: o anjo do meu poder, com a espada desembainhada, e ele vai operar maravilhas. Ele vai vencer os teus inimigos, ele vai derrotar os amorreus, os heteus, os jebuseus. O meu anjo vai na frente. Anjo ali com espada desembainhada é poder, mas a minha presença não vai. Quando chega lá no versículo 12, Moisés diz assim: como é que a terra saberá que eu achei graça aos teus olhos, se a tua presença não for comigo? Quer saber, Jeová? Se a tua presença não for comigo, não me faça sair daqui. Chorehai, lebagai. Aí o Senhor diz a Moisés no versículo 14: a minha presença irá contigo e te fará descansar. O que Moisés estava dizendo a Deus era: teu poder resolve um bocado de problema no meu caminho, mas a tua presença é que me dá graça, a tua presença é que me consola. Diga comigo: Deus, eu não quero poder sem presença. O que significa? Eu preciso ir até o final. Jesus para o tempo. Venha o teu reino, venha a tua presença. Diga comigo: poder não é presença. Elias, 1 Reis capítulo 19. Elias se esconde na caverna. Aí a Bíblia diz, lá no capítulo 19 de 1 Reis, versículo 9 a 13. 1 Reis 19, 9 a 13. Elias está fugindo de Jezabel. Ele entra na caverna e se esconde de Jezabel. Aí o texto diz assim: de repente vem um terremoto. E o terremoto vem abrindo o chão, estremecendo a terra, fazendo um estardalhaço. E o texto diz que Elias esperou Deus no terremoto. E o texto diz assim: mas Deus não estava no terremoto. Dá um toque no vizinho e diz para ele assim: não se engane com terremoto. Diz para o outro vizinho: terremoto é poder, mas não é presença. Quando o terremoto passa, dá um tempo, aí a Bíblia diz que lá vem um fogo avassalador. E o fogo vem queimando tudo. E Elias tinha uma relação muito legal com o fogo, porque quando alguém chegou e disse: homem de Deus, o rei diz desce, Elias disse: eu sou homem de Deus, desça fogo do céu, consuma tu e teus 50. E o fogo desceu e matou o cara. Então Deus está no fogo. Quando Elias chega no Monte Carmelo, ele diz assim: Senhor, responde com fogo. E Deus responde com fogo. Então Deus está no fogo. Mas agora na caverna, lá vem fogo. E a Bíblia diz assim: e o fogo passou, mas Deus não estava no fogo. Depois disso, vem uma chuva de granizo, uma saraivada, chuva de pedra, arrebenta tudo. E Elias espera: lá vem Deus, lá vem Deus. Fala, Deus, fala, papai.
Não é assim? Passa a Saraiva e Deus não estava na Saraiva. Diga comigo: Saraiva é poder, terremoto é poder, fogo é poder, mas não é presença. Estamos nos enganando com milagres, estamos nos enganando com barulho, estamos nos enganando com línguas estranhas, estamos nos enganando com dons espirituais. Não estou dizendo que isso é maligno, estou dizendo que isso é poder. O poder resolve os seus problemas físicos, mas só a presença resolve os seus problemas espirituais. Não, esse barulho não foi presença, esse barulho foi o poder da energia. Deu algum contato aí? Aí a Bíblia diz que depois de tudo isso, fez-se bonança. E em meio à bonança, uma voz suave e delicada, que disse assim: que fazes aqui, Elias? Sai para fora. Diga comigo assim: venha o teu reino. Eu tenho 25 anos pregando. E durante esses 25 anos, diariamente eu pedi a Deus: libera o teu poder, envia o teu poder. Ainda sábado à noite, meu Deus, que pobreza minha. Ainda domingo à noite, ainda ontem à noite, eu preguei e disse: Senhor, envia teu poder hoje enquanto eu estiver pregando. Libera teu poder e cura os enfermos. Libera teu poder e salva almas. Libera o teu poder e Deus liberando o poder. Hoje à tarde eu falei com ele: Jeová, começa a liberar a presença. Começa a liberar a presença. Porque o poder não é garantia da presença, mas a presença é garantia do poder. Onde estiver o poder, a presença, estará o poder. Se você puder, levante as suas mãos e dê brado de glória a Deus e aleluia. Chorai, logo surianjo, dará, labagá. Só a presença de Deus vai confrontar os nossos pecados. Diga comigo: Senhor, venha o teu reino. Eu preciso agilizar aqui. Segundo lugar, a expressão venha o teu reino significa: venha a tua soberania. Se Ele está presente, é Ele quem manda e desmanda. Deus não disputa comando com ninguém, Ele não precisa disso. Ou você deixa Deus comandar a sua vida, ou você comanda sozinho. Ou você deixa Deus comandar a sua empresa, ou você comanda sozinho. Ou você deixa Deus comandar a sua casa, ou você comanda sozinho. Venha o teu reino, venha a tua soberania. Onde é que está escrito isso, pastor? Está na Bíblia. Seja feita a tua vontade. Onde? Assim na terra como no céu. Você sabe? Diga, recebe. Diz aí comigo assim: Senhor, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Oh. Você sabe o que significa isso? Quando você ora e diz: seja feita a tua vontade, você está dizendo para Deus assim: anula a minha vontade.
o que eu planejei. O que eu falei, pensei, não vale nada. Prevaleça o teu querer. Bonito na pregação, bonito na poesia, eu quero ver na prática. Porque na prática nós dizemos assim: seja feita a tua vontade, que a tua vontade seja a minha vontade. Seja feita a tua vontade é você reconhecer que nada do que você planejou deve acontecer, se não for a vontade de Deus. Seja feita a tua vontade significa tudo na minha vida que está fora da tua vontade, eu te dou legalidade para mudar. E tem coisa na sua vida que você não quer que Deus mude. Tem ou não tem? Tem coisa na sua vida que você está dizendo assim: Jeová, deixa isso quieto, faz de conta que não aconteceu. Finge que está bom. E sabe uma coisa que Deus tem me revelado? Eu vou usar um termo bem escrachado, e por favor não me tenha por herege. Tem bagunça na sua vida que você pensa que é o diabo que está fazendo, e não é o diabo, é Deus. Quem já fez faxina aqui? Levanta a mão. Ok. Pergunta 2: dá para fazer faxina sem bagunçar a casa? Sim ou não? Não. Tem bagunça na sua casa que é Deus que está provocando para fazer faxina. Tem coisa que você gosta e que Deus quer tirar da sua vida porque você gosta, mas Deus não gosta. Tem coisa na sua vida que Deus quer tirar porque você se sente bem, mas Deus não se sente bem. Mas é a minha vida, pastor. Esquece, você está dentro do reino, e no reino você faz o que o rei quer. Eu não vou tomar muito tempo aqui, embora dá para falar aí mais uns 15 minutitos só sobre soberania. Faça-se a tua vontade, o que eu quero não importa. Você tem coragem de falar isso para Deus? Jesus, o que eu quero não importa. Eu amo Ele, Jesus, mas o que eu quero não importa. Oh, Jesus, eu amo ela, Jesus, mas o que eu quero não importa. Jesus, aquele concurso, Jesus, mas o que eu quero não importa. Isso é sério. Isso é sério. Você tem certeza que quer o reino de Deus? Porque tem muita gente na igreja que não quer reino de Deus, quer bênçãos do reino. Ai, Jesus, bom. Diga comigo assim: Senhor, o que eu quero, eu só quero se for o que tu queres. Não digo nada, nego. Digo nada. Pastor Wagner da Costa morava em Boston.
10, 15 graus abaixo de zero. Ele falou com Deus: Senhor, quando o Senhor me tirar daqui, me leva para a Flórida. Lá é quente. Uns meses depois, o presidente do ministério chamou os Wagner: você vai para Toronto. Aqui faz 15 abaixo de zero, lá faz 40. Diga assim para o seu vizinho: no reino, você não faz o que você quer. Terceiro lugar, diga comigo: venha o teu reino. Calma, ainda vai ficar mais estreito. Terceiro lugar, venha o teu reino. Ele está dizendo: venha sobre mim absoluta dependência. Reino é lugar de dependência. Vou lhe mostrar, vamos lá para a oração do Pai Nosso. Quando Jesus diz em Mateus 6, versículo de número 11 assim: o pão nosso de cada dia nos dá que dia? De novo, o pão nosso de cada dia nos dá que dia? Sabe o que significa isso? O pão de segunda me dá segunda, o pão de terça me dá terça, o pão de quarta me dá quarta. Sabe o que é isso? Não precisa a geladeira estar cheia, Jeová. Não precisa ter garantia de salário, Jeová. Não precisa a geladeira não conseguir fechar e a despensa está derramando. O pão de quarta me dá quarta, o pão de quinta me dá quinta, o pão de sexta me dá sexta, o pão de sábado me dá sábado, o pão de domingo me dá domingo. Ou seja, você não se preocupa com amanhã. O que você tiver hoje, você abastece a vida de alguém, porque você não precisa de garantia para amanhã, porque você está no reino, e no reino amanhã pertence a Deus. Você está preocupado porque você perdeu o emprego, e Jesus está dizendo assim: no meu reino, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Você está preocupado porque não conseguiu fazer a feira de amanhã, e Jesus está dizendo: no meu reino, a comida de amanhã chega amanhã e não ontem. Jesus está dizendo: no meu reino você depende da minha provisão diária. Olha o que Deus fez com Elias: vai para o deserto e acampa-te à beira do ribeiro de Querite, e eu ordenei aos corvos que te levem pão e carne pela manhã e à tarde. Os corvos não levaram o pão de terça na segunda levaram o pão da segunda, na terça o pão da terça. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. O capitalismo não ensina a gente isso. O capitalismo diz que o pão do mês inteiro me dá hoje. O capitalismo ensina: a poupança da aposentadoria me dá agora. O capitalismo ensina: eu preciso de dinheiro na conta. O reino de Deus ensina: o pão nosso de hoje me dá hoje. O que Deus está lhe dizendo é: não se preocupe com a provisão de amanhã, porque no meu reino eu cuido. Ele está dizendo assim: as árvores não plantam nem cegam, os pássaros não plantam nem cegam, os lírios não plantam nem cegam, mas eu cuido deles diariamente. Isso é reino. Isso é reino. No reino você não depende da sua autossuficiência, você depende da provisão de Deus diariamente.
em Curitiba essa semana. Estava me conduzindo um irmão empresário. E ele disse assim: pastor, eu tinha um salário muito bom. Ele me deu valores, só para você ter uma noção, acima de 15 mil. E ele disse que Deus falou com ele através de uma irmã e disse assim: vou te enviar para missões. E ele disse: eu? Missões? Passar fome? Vou não. Ele disse assim: pastor, em 6 meses eu perdi tudo. Comecei a viver de cesta básica. E um dia eu estava orando e falei com Deus: Senhor, o que está acontecendo? E o Senhor falou comigo, disse ele: eu estou te ensinando que para você passar fome, você não precisa ir para missões. Eu estou te ensinando que eu cuido daqueles que eu envio. Eu quero declarar nesta noite: entra no reino, mergulha no reino, insere no reino. Deus vai mandar a tua provisão todo dia. Deus vai mandar o cliente, Deus vai mandar o devedor pagar a conta. Deus vai mandar tanto serviço para você que você não vai conseguir pegar a quantidade. Você vai vender, você vai trabalhar, sua loja não vai falir. A crise vai afetar o vizinho da direita, o vizinho da esquerda, mas você está debaixo das leis do reino. Preciso parar. Diga comigo: Senhor, venha o teu reino. Provoca o vizinho e diz para ele assim: Deus não te deixará passar dificuldades. Você só precisa entender uma coisa, velho. Desculpa o velho. Tem milagre que Deus só faz na linha de chegada. Você tem que entender isso. Penúltimo lugar: venha o teu reino, venha sobre mim liberação. Liberação. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos que nos devem. Diga comigo: eu não serei prisioneiro do pecado. Deus já me perdoou. Diga comigo: eu não serei prisioneiro do ressentimento. Eu já perdoei. Reino de Deus é o lugar onde o teu pecado não te aprisiona. Eu venho declarar pela palavra de Deus que você é livre do poder do pecado. Livre. Reino de Deus é o lugar onde as tuas mágoas não te aprisionam. Libera quem te magoou, deixa ir quem te feriu. Para de ser preso do ódio, da mágoa e da amargura. Eu já disse aqui, ali, que um dia um senador, discursando no plenário do Senado, olhou para o então senador Antônio Carlos Magalhães e começou a atacá-lo verbalmente.
E o senador baiano pediu uma parte no meio do discurso, olhou para aquele senador e disse: sinto que Vossa Senhoria me odeia. E se Vossa Senhoria me odeia, Vossa Excelência, então Vossa Excelência é meu escravo. Você é escravo de quem você odeia. E você vai declarar hoje a sua liberdade. Diga para Deus: eu não serei escravo de ninguém. Perdoa assim como eu perdoo. Eu já disse para vocês aqui que um dia um menino xingou minha mãe. Você quer ver um menino nervoso? Mexe com a mãe dele. E eu era bom de pedradas, que a coelba não ouça. Mas os rapazes que queriam namorar debaixo de um poste sem lâmpada me davam geladinho de Nescau. Era o meu preferido. Para eu quebrar a lâmpada, uma pedrada, eu resolvi o problema e ganhava o meu geladinho. E o camarada vai e xinga minha mãe. Eu disse assim: se você é homem, venha xingar mais perto. E o cabo era homem, ele veio. Quando ele veio, eu peguei uma pedra, e enquanto ele se aproximava, eu fiquei procurando assim a pontinha da pedra que eu queria. E ele veio e disse: venha mais. E ele veio. Ele estava perto de chegar onde eu queria. Eu já estava vendo a cena. Ainda consigo lembrar. Meu avô apareceu na porta. Josué, vem cá, meu filho. Agora não vou. Josué, vem cá, meu filho. Neste instante vou. Josué. Toda criança entende esse tom. Fui para o meu avô com a pedra. Senhor, Inhô, seu pai lhe ensinou a orar o Pai Nosso? Ensinou. Ora aí para eu ver se ele ensinou certo. Mas agora, vô? Orar Pai Nosso agora? Eu estou querendo lavar a honra da minha mãe, já vem para cá com oração. Ora aí rapidinho. Meu Pai Nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino. E a pedra aqui: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos. Meu avô disse: para! Eu disse: que foi? Errei? Disse: não, está certo. Só que você vai pedir a Deus para perdoar o seu pecado da mesma forma que você perdoou o menino que xingou a sua mãe. Eu pensei que meu avô não tinha visto. Aqui mesmo eu soltei a pedra e o menino escapou. Se Deus te perdoar assim como você perdoa, você vai para o céu? Vou perguntar de novo. Se Deus te perdoar assim como você perdoa, você vai para o céu? Fique em pé, por favor. Tem mais uma coisinha para falar e eu falo com você em pé, sem comentar. Diga comigo: em Cristo, no seu sacrifício, eu declaro a minha alma livre do poder do pecado. Em Cristo, no poder do seu sangue, eu declaro a minha alma livre de todo laço, de toda aliança que eu fiz fora da presença de Deus. Em Cristo, no poder da sua palavra, eu declaro liberada a minha alma de toda mágoa. Os reinos se abalam. Chega para cá e daqui a pouco vocês cantam. Último lugar. Reino de Deus é lugar de superação.
reino de Deus é lugar de superação. Não nos deixes, não me deixes cair em tentação, mas livra-me do mal. Quando eu estava pregando aqui sobre batalha espiritual, eu disse aos irmãos que Satanás é o príncipe deste mundo, segundo declaração do próprio Jesus. Satanás é o Deus desse século, segundo declaração do próprio Jesus. Significa dizer que eu e você estamos em território inimigo. Preste atenção, o diabo lhe quer morto. Você sabia disso? O diabo lhe quer morto. Você sabia disso? Se ele pudesse, ele já tinha lhe esganado. Você já parou para pensar nisso? Fui orar por uma moça possessa de demônios uma certa feita, e o espírito maligno que a possuía fez ela lamber os lábios, e usando a boca dela disse assim: Josué, eu tenho sede por sua alma. Satanás quer destruir você. Diz aí para o seu vizinho: o diabo quer destruir você. Para de brincar com coisa séria. Para de levar a vida espiritual na graça. Sabe por que ele não te destruiu ainda? Porque quando Jesus na cruz do Calvário disse: está consumado, o diabo entendeu. Jesus estava dizendo: aqueles que fazem parte do meu reino vão passar pelo teu território com salvo-conduto. Eles estão chancelados pela minha presença. Eles estão chancelados pelo meu sacrifício. Eles estão garantidos pela minha ressurreição. Você não será atingido pelo diabo, porque Deus está contigo para te guardar onde quer que andares. Olha o que a Bíblia diz: não deixará vacilar o teu pé. Aquele que te guarda não cochila. Eis que não cochila o guarda de Israel. Olha o que a Bíblia diz, Salmo 91: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor: Ele é o meu Deus, o Altíssimo é a tua habitação, nenhum mal te sucederá. Diz para o teu vizinho: nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará na tua tenda, porque Ele te livrará do laço do passarinheiro. Dá uma sacudidela no vizinho e diz assim: Ele te livra do laço e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas, e debaixo das suas asas estarás seguro. Olha que coisa linda: a sua verdade é escudo e broquel. Você devia dar glória, pular, fazer festa, aplaudir, soltar fogos. Não temerás. Diz para o seu vizinho: não temas. Diz para o seu vizinho: não temas. Sacode o vizinho e diz assim: não temas. Não temas, não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole a meio-dia, porque 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido.